Divórcio e o que a Bíblia fala sobre isso. Oi, eu sou Yali Ramos, crio conteúdo cristão e estou expondo o livro de Marcos capítulo por capítulo, e esse é o capítulo 10. Em Marcos 10, mais uma vez os fariseus estão tentando pegar Jesus em alguma pergunta polêmica para que ele seja prejudicado de alguma forma. E os fariseus perguntam a Jesus o seguinte: é permitido ao homem se divorciar de sua mulher? E a gente precisa pensar nas entrelinhas dessa pergunta. Jesus aqui, ele está naquele contexto em que João Batista foi morto por Herodes por ter denunciado o pecado de Herodes, que foi se separar da sua esposa por qualquer motivo e se casar com outra. Então, tem muito mais por trás dessa pergunta. Essa não foi uma daquelas perguntas honestas de quem realmente queria fazer a vontade de Deus. Mas aqui, o que os fariseus queriam era colocar Jesus contra Herodes, para que ele tivesse o mesmo destino de João Batista. Só que Jesus era muito sábio e ele respondeu com outra pergunta. Ele disse: o que Moisés falou? E aí eles responderam: Moisés disse que poderia dar a carta de divórcio e mandar a mulher embora. E isso realmente está em Deuteronômio, no capítulo 24. E aqui a gente precisa entender que as leis do Antigo Testamento serviam também como leis morais que também transmitem o caráter de Deus. E essa lei era uma lei que servia para a proteção da mulher. Por quê? Porque os homens poderiam simplesmente abandonar sua esposa, trocar ela por uma mais jovem ou por qualquer outro motivo banal. E essa lei, ela servia para minimizar os danos que a mulher sofreria. Por quê? Porque se o homem realmente quisesse se divorciar da sua esposa, ele precisava pagar uma indenização para essa mulher e entender que aquele divórcio era para sempre, ele não poderia voltar para ela nunca mais. Então Jesus responde: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, né, Deus fez o homem e a mulher, e assim eles não são mais dois, mas uma só carne, portanto o que Deus uniu, o homem não separe. Então essa era a dureza de coração de que Jesus se referia. Ninguém deve se divorciar de sua esposa ou do seu marido por um motivo torpe. E Jesus vai dizer que quem fizer isso e se casar com outra pessoa é a mesma coisa que um adultério. Então, o casamento, ele é vitalício. Mas sim, há casos que é permitido, à luz das escrituras, você se divorciar. Em Mateus capítulo 19, versículo 9, vai falar da infidelidade. Em 1 Coríntios 7,15 vai falar sobre o abandono. E eu não preciso nem dizer que violência doméstica também é uma razão para o divórcio. Em Malaquias 2,16 vai dizer: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Por isso tenham bom senso e não sejam infiéis. Então, se você sofre violência doméstica, denuncie e seja livre. Isso também é infidelidade conjugal. A Bíblia estabelece pilares para um casamento. Ele precisa ser entre homem e mulher, monogâmico e indissolúvel, e que os dois se tornem uma só carne, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Casamento não é um contrato descartável, é uma aliança diante de Deus. E Jesus não está apenas falando de regras, mas da intenção original do Criador. Duas vidas se tornando uma só, inseparáveis.